Olá pessoal, bem-vindos ao Pesquisa em Pauta Milton Campos, o podcast do mestrado em Direito nas Relações Econômicas e Sociais. O nosso objetivo é difundir as pesquisas dos nossos alunos, contribuindo para a democratização da ciência jurídica. Meu nome é André Rubião, eu sou professor da casa e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Isabela Leonel Sereda. Isabela, muito bem-vinda. Olá pessoal, olá Rubião, olá Mariana. Bom, para mim é um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco dessa vivência no mestrado e compartilhar, aquilo que nós vamos desenvolver enquanto pesquisa, enquanto trabalho nessa grande instituição de referência, a qual eu tenho muito, muito carinho. Ok, Isabela. A Isabela, vai falar um pouquinho mais a respeito dela daqui a pouco, mas ela é presidente do Instituto Direito na Escola e professora do Ecossistema Ânima. Eu tenho aqui do meu lado também, como de hábito, no nosso programa, que é convidar um aluno da graduação da Milton Campos. Hoje a gente tem a Marina Flávia Lopes Almeida, que é aluna do 5º período. Bem-vinda. Obrigada, Marina. Professor Isabela, tudo bem? Ok, então vamos lá, Isabela. Eu queria que você começasse se apresentando um pouquinho. Acho que o nosso objetivo aqui é falar de pesquisas acadêmicas. Você é aluna do mestrado. E, no seu caso, é um detalhe muito específico que a sua trajetória de carreira, de vida, se mistura um pouco com a sua pesquisa. Então, fala um pouquinho para a gente da sua trajetória e como você chegou nesse objeto de pesquisa que é o projeto Direito à Escola. Ótimo. Bom, primeiro é importante eu dizer aqui sobre a minha trajetória na carreira jurídica como um todo, que vai explicar a escolha do meu tema, o meu envolvimento com o tema, que é muito positivo, mas ao mesmo tempo desafiador. Então, eu me formei em Direito em 2014 e meu objetivo com o Direito sempre foi fazer algo que gerasse impacto social. Eu sempre tive o anseio de fazer coisas que alcançassem a sociedade de alguma forma e que o Direito fosse instrumento para isso. Então, quando eu me formei em Direito, eu escolhi fazer uma especialização no 3º setor. Então, hoje eu sou especialista em gestão, contabilidade e direito para o 3º setor. Inclusive, presido uma cadeira na Ordem dos Advogados do Brasil, que é a comissão do 3º setor da Ordem dos Advogados. Logo em seguida, eu tive um encontro incrível com um professor, que a gente vai falar um pouco dele aqui também, porque tem a ver com o nosso trabalho de pesquisa, que é o professor que fundou um programa que chama Direito na Escola, professor Lucas Andrade. Fiz uma especialização em docência jurídica e entendi que dali eu realmente queria seguir a carreira acadêmica, a carreira docente, que foi o que me trouxe ao mestrado da Milton Campos em 2023, nós estamos em 2024, 2023, para desenvolver o trabalho não só no mestrado, o que é o grande diferencial desse trabalho, não só no mestrado, mas fazer com que ele fosse um projeto que envolvesse todo o ecossistema Ânima de educação em torno de gerar impacto social em torno das nossas instituições de ensino superior. Ok, então fala pra gente, o que significa esse projeto Direito na Escola, como que ele nasceu, qual que é o principal objetivo e dentro dessa sua explicação, o que você pretende, ao pesquisar esse tema no mestrado, abordar? Vamos lá. Para começar, a gente precisa olhar para a situação em que a educação do nosso país se encontra, principalmente a educação pública. Ela, de certa forma, ela carece, nós temos uma grade, nós temos um plano nacional de educação, a Base Nacional Comum Curricular, que determina aquilo que deve ser ensinado nas escolas. E embora a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação preveja que a educação é para o pleno desenvolvimento do ser humano e, ao mesmo tempo, a preparação para o trabalho, a gente percebe que isso não é um fato no cenário educacional do nosso país. E um professor que também é advogado, como eu disse, o professor Lucas Andrade, em 2011, com essa indignação de ver a educação da forma como estava posta, o cenário escolar, e ao mesmo tempo, por ser advogado e pensar, por que eu não aprendi isso antes? Eu acredito que todos nós que fizemos direito, a gente tem
essa percepção, essa sensação, poxa, por que eu não estudei direito antes? Ele não só pegou essa indignação, mas ele frutificou essa indignação, ele procurou escolas, procurou ambientes em que ele pudesse ensinar o direito. A partir de quê? Ensinar sobre drogas, ensinar sobre crimes, situações corriqueiras do ambiente escolar. É evidente que no início isso não foi muito bem recebido, e aí tem uma grande chave do meu trabalho. Ele procurou isso de forma individual? Assim, ele bateu na porta de uma escola e falou, eu queria ensinar direito aí, o que vocês acham da ideia? Foi assim, algo bem espontâneo. Sim, ele foi totalmente espontâneo nesse aspecto, se juntou, se reuniu com alguns colegas advogados e começou a se dirigir para as escolas e oferecer esse tipo de palestra, né, para essas dores do ambiente escolar. E imaginem vocês que, pensando em 2011, isso não foi muito bem recebido dentro do ambiente escolar. Existia uma resistência muito grande. A verdade é que a nossa educação, de certa maneira, né, nossa educação, posso dizer, fordiana, né, com as mesmas características, tantas horas de matemática, de história, de inglês, não que esses conteúdos não sejam relevantes, mas o próprio ambiente educacional não estava preparado para o tipo de reflexão que ele queria trazer à época, dessa necessidade de uma educação cidadã. Então, durante alguns anos, houveram objeções, tanto que ele teve uma atuação muito expressiva em centros de internação, né? Aquelas antigas FEBEMs, né? Hoje são centros socioeducativos, eram os lugares que mais recebiam o programa, porque ali o problema já estava posto. A criança que cometeu um ato infracional, a adolescente que cometeu um ato infracional, ela já estava numa situação jurídica. Exatamente, já teve a ocorrência jurídica, já ocorreu o fato jurídico, e ele já estava ali, às vezes, cumprindo, né, uma sanção, uma internação, ou qualquer outro tipo de punição estabelecida a depender do ato infracional. Então, ele se reuniu com esse grupo e ele fazia essas aulas de direito para esse público. Porém, a gente percebe, assim, ao longo da construção do programa, da evolução do programa, que ele foi ganhando pessoas que entenderam o propósito, outros advogados, outros colegas que entenderam a importância e a relevância daquilo para a sociedade, de forma que atraiu os olhos da Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Ali em meados de 2014, a Ordem inaugurou uma comissão que à época chamava OAB Vai à Escola. E aí o Lucas vem com esse trabalho que ele já desenvolvia e assume a presidência da OAB Vai à Escola e começa a fazer um trabalho muito legal de formação de professores, um curso de voluntários mesmo, mostrando os objetivos, as bases legais que fundamentavam o programa. E assim ele foi crescendo, né, se disseminando, ganhando mais voluntários, e a OAB também, ali enquanto comissão, se fortalecendo. E foi tão legal esse primeiro passo aqui do voluntariado, porque os próprios advogados começaram a sentir uma necessidade de melhorar a sua formação e se preparar para a educação, porque uma das objeções que existiam dentro desse contexto do direito na escola é que o advogado não estava preparado para ser professora. O nosso curso é um bacharelado, não é uma licenciatura. Então, o Lucas desenvolveu um produto muito legal, que eu fui aluna, que foi após em docência jurídica, para desenvolver competências e habilidades docentes, inclusive em um período que nem tinha pandemia ainda, falando sobre gravação de vídeo, sobre aplicativos, sobre várias ferramentas tecnológicas e inovadoras para a docência. E isso foi, assim, fundamental para o desenvolvimento da carreira dos professores que eram voluntários. Aí vejam bem, o impacto que estava sendo gerado, as objeções nas escolas foram sendo quebradas, as escolas dentro de um cenário que infelizmente está cada dia mais
violento, precário, né, onde a droga é uma realidade, infelizmente, tantos outros fatos com impactos jurídicos que não são meros atos de indisciplina dentro do ambiente escolar, né? Então, as escolas abriram as suas portas e o direito na escola foi seguindo a sua jornada de profissionalização. Bem nesse momento começa a história da Isabela, né, mestranda aqui da Milton Campos, mas também Isabela professora em parceria com o direito na escola. Após essa formação docente, eu que já trabalhava no jurídico do ecossistema Ânima de Educação, observando todo esse anseio do ecossistema de transformar o país pela educação, de gerar impacto na sociedade, eu olhei para o direito na escola, olhei para a Ânima Educação e identifiquei dentro dos 9 princípios da Ânima aquilo que existia também dentro do direito na escola e começamos a falar sobre estender as atividades que eram desenvolvidas enquanto comissão da Ordem dos Advogados e o trabalho de formação que era desenvolvido ali na época do Lucas com o Prolabore, que era um cursinho jurídico, para uma instituição mais profissional, para uma instituição ligada ao ensino superior. Porque ali ele fez um trabalho muito legal, excepcional, mas num cursinho preparatório jurídico. E eu entendi que para a gente avançar na perspectiva, tanto de formação docente, profissionalização e desenvolvimento do projeto, a gente precisava de uma instituição profissional. Quando começa aqui, então, o nosso diálogo com a Ânima e com a faculdade Milton Campos, na construção de um piloto onde a gente envolvesse não só o impacto que estava sendo gerado pelas comissões, mas inserir nas atividades extensionistas que são necessárias ali, né, serem ofertadas pela instituição de ensino superior, gerando também novas soft skills, hard skills nos nossos alunos. Então, o histórico do direito na escola até chegar na Ânima Educação vem com essa trajetória linda e a ideia de estar aqui, de vir para o mestrado, escrever sobre a pauta, está justamente ligada a mostrar a relevância desse trabalho ainda em ensino básico, ainda na educação básica, né? Entendendo que o ser humano ele precisa ser formado com consciência cidadã em idade escolar e, ao mesmo tempo, trazer essa nova possibilidade de carreira para o profissional do direito. Ok, só me esclarece aqui algo para os nossos ouvintes, em que pé que está o direito na escola, a disciplina, como que ela vem sendo ofertada nas escolas? Pelo que eu sei, existem leis municipais, estaduais que instituíram. Então, conta um pouco para a gente dessa trajetória, né, da institucionalização do direito nas escolas, tanto em Minas Gerais, nas cidades, no Brasil como um todo. Muito legal que na última gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, com o apoio do presidente Sérgio Leonardo, o programa se expandiu e a gente conseguiu articular 42 leis municipais, embora já tivesse, como eu falei no início da minha fala, já existia previsão legal, tanto no Plano Nacional de Educação, tanto a BNCC, tanto o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, eles já previam o ensino de conteúdos do direito. Mas essas articulações que foram feitas pelo programa foram justamente no intuito de aproximar do Poder Executivo, das secretarias de educação, com como uma tentativa de estabelecer uma cultura para que eles compreendessem a importância. Então, foram 42 leis com pessoas de diversos municípios aqui de Minas Gerais e fora de Minas Gerais. Hoje, o direito na escola está em 10 estados, né, nessa parceria grandiosa com a Ordem dos Advogados, 93 municípios em parceria com subseções da Ordem dos Advogados do Brasil. E em 2022 aconteceu um marco histórico, né, de todo esse processo de apoio, de articulação da Ordem,
nós recebemos o governador, o presidente, vai chegar lá. Nós recebemos o governador Romeu Zema na Ordem dos Advogados do Brasil e ele sancionou a Lei Direito na Escola em nível estadual, ou seja, Minas Gerais foi o primeiro estado da República Federativa do Brasil a inserir uma lei que fala que as escolas têm que ensinar direito constitucional, direito Mas isso civil, desculpa te interromper, são disciplinas optativas, né? No âmbito dessa lei, as escolas têm que oferecer, não na grade obrigatória, mas na grade complementar, seria isso? Quem estabelece ali dentro do Plano Nacional e da Base Nacional Comum Curricular o que é conteúdo obrigatório, né, é a própria Base Nacional Comum Curricular. O que o Direito na Escola fez foi, dentro da possibilidade das eletivas que estavam previstas, né, aquelas matérias que são escolhidas pelos alunos a partir ali da primeira série do ensino médio, né, mudam muito os nomes agora, é a primeira série do ensino médio, as matérias eletivas, que a gente chama, aí tem um cardápio de fato que o aluno pode escolher, foi uma das portas de entrada, mas o Direito na Escola também trabalhou com a educação infantil no fundamental. Ali no 6º ano, a gente teve uma entrada nos contraturnos escolares com essa ideia, né, de ensino integral. Então o Direito na Escola trabalhou no contraturno e também dentro de projeto de vida e outros conteúdos que não os transversais, porque na verdade a BNCC ela já fala que o direito tem que ser ensinado de maneira transversal nos outros conteúdos, né? Isabela, queria aproveitar e puxar o gancho aqui com você, porque você comentou da indagação do aluno, né? Eu tive isso quando eu estava na escola. Por que eu não aprendi isso antes? Por que eu não soube isso antes? Que é muito importante o que a gente aprende no direito, principalmente nos 2 primeiros períodos. É a base, é fundamental. E aí eu queria até fazer uma pergunta para você, que é como que o projeto Direito na Escola, ele pode influenciar a formação cidadã dos alunos, sabe? Como que eles podem usar isso na formação deles? Vamos lá, Mariana, excelente a sua pergunta. O Direito na Escola, como eu falei, ele seguiu um caminho de profissionalização muito interessante. Então, nós não chegamos na escola para ensinar qualquer conteúdo ou ensinar para os alunos simplesmente direitos, que na verdade era o medo que existia dos professores, era que os advogados entrassem para ensinar direitos. Não, nós estamos ali justamente para trazer uma consciência cidadã, visando inclusive estabelecer uma das principais funções sociais do direito, que é de pacificação. Então, o direito na escola, dentro de toda a sua metodologia, ele começa desde a parte de vida, quando a gente separa, a gente chama de vida, sociedade e carreira. Quando a gente chama de vida, a gente começa desde os direitos de personalidade, quando que começa a vida, passamos por vários aspectos, inclusive abordando o direito, né, das famílias, enfim, questões sobre pensão alimentícia, coisas que são corriqueiras, que são mínimas pro ser humano mesmo, né, pro cidadão ser chamado, né, de cidadão, ter algum conhecimento. Então a gente tem esses temas abordados em vida, alguns direitos relacionados a isso. Depois a gente entra no aspecto da sociedade, onde a gente aborda, e é muito legal, que desde o início do curso de Direito a gente trabalha aonde começou a sociedade, a gente fala de contrato social, a gente fala de Rousseau, a gente fala que todo mundo já celebrou um contrato, mesmo os menores, né, que quando ele vai à lanchonete da escola fazer comprar uma coxinha, um lanche, ele está fazendo um contrato de compra e venda. Então, a gente passa ali pela construção da sociedade, dos benefícios de se viver em sociedade, o porquê que a gente deixa, de certa forma, a nossa liberdade como um todo, né, o excesso dela,
e o Estado, né, entrega a nossa autotutela para o Estado, que cria as regras, os direitos e os deveres. Aí a gente entra em direitos e deveres para trazer essa consciência cidadã e logo em seguida a gente fala sobre o poder público, a gente ensina o que é o Congresso Nacional, que era um problema latente, assim, a gente percebia que a comunidade escolar, não só os alunos, não tinham a menor percepção ou consciência do que é o executivo, o judiciário, como atua o nosso Congresso Nacional, que acaba refletindo depois nessas pessoas enquanto cidadãos para exercer o seu voto, né, que é a principal característica, né, do cidadão, é o seu direito, o seu exercício ao voto do consciente, né, a relevância, a forma como o cidadão vai se posicionar frente à sociedade. E a gente tem o aspecto também da carreira, porque pense na nossa vida enquanto estudantes. Nós estudamos para fazer 18 anos e encontrar um trabalho, ser lançado no mercado de trabalho, de maneira que a gente nem compreende o que é uma carteira de trabalho, ou até enquanto estudantes mesmo, o que é um contrato de aprendiz, o que são direitos como FGTS, benefícios, né, do próprio INSS, e tem um desfecho assim que é fundamental e que é realmente um destaque do direito na escola. Os últimos 17 anos de prova do Enem que nós mapeamos foram de conteúdos, as redações foram de conteúdos jurídicos. Embora tivessem algum viés, aspecto sociológico, filosófico, sempre relacionado a algum contexto jurídico. Por exemplo, a violência contra a mulher, as questões de gênero. Invisibilidade cidadã. Né? E os argumentos sempre são tirados normalmente da Constituição, de alguma lei. Isso é muito interessante. E como que esse aluno vai ser preparado para fazer uma redação nesse nível de reflexão jurídica, sendo que ele não aprende sobre isso, né? Não aprendia, pelo menos, até que o direito na escola teve essa grande sacada, né? O Lucas, junto com vários professores. E aí nós inserimos dentro do nosso cronograma a reflexão do direito direcionada para as provas do Enem. Foi um grande destaque. E dentro, né, dos alcances que a gente falou das leis, quando a gente falou das escolas, do voluntariado, a gente falou muito direcionado para o ensino público. Mas o impacto do direito na escola foi tão grande que as escolas particulares perceberam essa relevância, perceberam essa atuação e abriram espaço. Então, hoje nós temos uma das principais redes particulares de educação básica, que é o Santa Maria, que implementou já como matéria obrigatória o direito e tem professores treinados por nós, formados por nós, direito na escola, contratados para ensinar direito o ano inteiro para esses alunos, né? Nesse aspecto, a instituição particular ela acaba saindo mais uma vez na frente, o que acaba evidenciando também uma desigualdade, na verdade, porque ela percebe as necessidades não só do mercado, mas da vida do seu aluno, e ali a gente conseguiu fazer essa implementação obrigatória e nós temos atuação em várias instituições particulares, inclusive aqui também na Milton Campos, onde a gente faz a eletiva do direito para o Colégio Santa Doroteia também, todas as semanas aqui trabalhando as pautas, as temáticas do direito. E deixa eu te fazer uma pergunta, Isabela. Você disse aí vários conteúdos, né? Direito do trabalho, direito do consumidor, direito penal, direito constitucional. Como que é óbvio que deve ter uma variação, né? A depender do modelo, da instituição, mas como se dá a distribuição dessas disciplinas? Se você puder dar alguns exemplos, o aluno tem um semestre, um tema, depois ele continua no outro tema, no outro, na primeira série do ensino médio é um conteúdo, ou é tudo dado, às vezes é tudo dado num módulo só. Como que é a distribuição dessas matérias no ensino médio? Hoje a gente tem várias frentes do direito na escola e a gente tem a frente que trabalha já profissional e a frente voluntária. Então,
Não existe uma regra absoluta, até porque a escola, geralmente, ela traz alguma dor, aquilo que mais atinge o cenário dela, e a gente tenta se adequar às demandas e às necessidades. Mas pensando numa grade completa, né? Pensando aqui a partir do 6º ano até a terceira série do ensino médio, no 6º ano, a linguagem é completamente diferente. Então, a gente precisa ter planos de ensino e tem planos de ensino separados para cada um desses anos. Lógico, as matérias vão se repetir, vão ser fixadas, né? Quando a gente vai aplicar o conteúdo até o 3º ano, elas vão retornar em alguns momentos em outros conteúdos. O trabalho vai conversar com o constitucional, entre outros. Mas pensando aqui no inicial, pensando em um aluno de 6º ano, esse aluno, assim como tem na previsão do nosso Código de Trânsito, ele precisa, mesmo enquanto pedestre, aprender sobre regras de trânsito. Então, a gente vai trabalhando ali algumas situações específicas, algumas legislações específicas, que já existe um arcabouço jurídico prevendo aquilo ali para introduzir. Conforme a realidade, né? E a idade de cada... Exatamente. A gente tem situações que, infelizmente, são recorrentes, por exemplo, na escola, que são casos de estupro de vulnerável. Você tem uma delicadeza no assunto para trabalhar. Então, a gente vai trabalhar isso de acordo com as diretrizes da escola, né? Lógico, respeitando a liberdade de cátedra do professor, não ocultando aquilo que está na legislação, porque o nosso intuito é ensinar a lei, né? E a partir de trazer a consciência da lei, trazer a consciência cidadã, né? Então, trazendo esses conteúdos nos momentos adequados, a partir das dores, a violência, a lesão corporal, cyberbullying, o próprio bullying que foi criminalizado, né, nesse ano de 2024. Então, a partir desse início de caminhada, a gente faz um planejamento. Quando está integral, ele vai com o planejamento do 6º ao 3º ano bem integrado. E é isso, a minha pergunta seria essa: no mundo ideal do direito à escola, né, a república ideal do direito na escola seria, então, o conteúdo do 6º até o 3º ano, semestral, de forma contínua. Essa seria a proposta. Na verdade, não é semestral, ele é anual. É anual. Né? Ele é anual, né? O cenário ideal é que o direito seja ensinado assim como qualquer outro conteúdo. A gente tem o 6º ano, mas a gente também já tem um case no Maranhão do ensino infantil. Então, é evidente, a gente sabe que na educação infantil, a gente tem outras prioridades no sentido de desenvolvimentos cognitivos, entre outros. Mas o direito também pode ser ensinado como regras de direitos e deveres com atividades lúdicas, bem preparadas, metodologias ativas, nada impede. Isso é um processo de evolução, né? Hoje a gente está nessa jornada, como se diz, a gente apaga o incêndio ali no ensino médio, que é onde o aluno vai sair para a sociedade sem formação cidadã. Mas o mundo ideal, a república ideal, é que desde que a gente entre na escola, a gente tenha os nossos educadores, não só os professores de direito, mas os nossos educadores da educação básica com formação, com consciência cidadã para implementar na medida certa, com a metodologia certa e adequado para a idade certa desde a educação infantil. E já existe algum caso em que o projeto tem essa extensão tão abrangente que vá do 6º ano ao 3º ano? Qual que é a realidade? Aqui em Belo Horizonte foi o primeiro caso do estabelecimento da matéria obrigatória no Colégio Santa Maria. A partir de qual ano? Que é a partir do 6º ano até o 3º ano. Fantástico. Exatamente. E isso já tem quanto tempo? Esse ano foi estabelecido. A gente fez o piloto, assim como nós fizemos um piloto na Anima Educação com o ensino superior, o Direito na Escola fez um piloto com as eletivas. O Lucas, enquanto professor, e outros professores que vieram depois a serem contratados,
ele fez um período de 2 a 3 anos de eletiva e o impacto foi tão grande, a receptividade foi tão grande, a transformação do ambiente escolar foi tão extremo no sentido de respeitar, inclusive, o regimento interno da escola, essa mudança de consciência que o direito traz para a gente, que a instituição reconheceu essa imprescindibilidade e trouxe esse ano de 2024 a primeira escola como matéria obrigatória. Já que a gente, né, o tema aqui é pesquisa, seria uma sugestão aí para o futuro, né, uma pesquisa empírica para avaliar o impacto especificamente desses alunos que vão passar a ter essa formação jurídica no ensino médio daqui a uns 2, 3 anos. Fica a dica aí para os próximos pesquisadores. Pois, Isabela, eu queria, igual você falou, ensinar a lei. Quando a gente fala ensinar a lei, acho que as pessoas imaginam que devem pensar você pegar o código e ficar lendo. O que seria ensinar a lei? Tipo, o método. Eu gostaria de saber o método. Até porque vocês estão com o ensino fundamental, né? E ensino médio. E como que funciona o método para cada um desses estilos, né? Porque são estilos diferentes dessas séries. Vamos lá. Eu não sou professora de todas, né, as especialidades, né? Longe de mim ter todo esse alcance, mas enquanto educadora, e foi uma exigência, inclusive, do secretário de Estado de Educação, a gente procurou desenvolver uma licenciatura para formar também, além da nossa pós-graduação, nós desenvolvemos uma licenciatura para os nossos professores em parceria aqui com a Ânima Educação. Então, os métodos que vão ser aplicados por esses professores são os mesmos dos professores que já estão na educação. Então, aquilo que é indicado dentro do Plano Nacional de Educação, dentro da Base Nacional Comum Curricular, será seguido pela construção do direito na escola. O grande diferencial, para não parecer que é justamente um advogado engravatado, né, na sua complexidade linguística e no seu latim rebuscado, chegar numa escola, né, de ensino básico e declamar as diversas leis do nosso cenário jurídico complexo, não é isso, né? Na verdade, são pessoas que se envolvem muito com a causa, que foram treinadas com metodologias de ensino praticadas no mercado, como eu citei algumas aqui, metodologias ativas, sim, de ensino, trazendo a realidade escolar, a realidade daquele aluno para dentro da lei. Quando eu dou o exemplo de um contrato de compra e venda, eu estou ensinando para ele que o que ele faz com a lanchonete, embora seja um contrato verbal, ele está tendo um benefício, enquanto a pessoa que está vendendo está recebendo o dinheiro como contraprestação daquilo que está sendo entregue. Então, trazendo para a realidade do aluno a vivência, a realidade da internet, a realidade do dia a dia com os alunos. Então, dentro desse cenário de bullying, de cyberbullying, a gente traz não só, agora foi criminalizado, mas a gente trabalhou também durante muitos anos, né, os crimes de ódio, né, a gente trouxe também injúria, a gente trouxe difamação, calúnia, a gente trazia para dentro daquele contexto dos próprios conflitos que existiam no ambiente escolar. E, ao mesmo tempo, as situações que eles vivenciavam na sua vida. Então, você chega ali na escola, por exemplo, alguns alunos são atletas, fazem contratos, os pais realizam, né, representando eles ali, contratos com instituições desportivas. Então, a gente sempre com essa sabedoria do educador, trazendo aquilo que é básico, o que a gente entendia de básico, vida, sociedade e carreira, o básico para a sobrevivência, para a consciência cidadã desses alunos, para ele aplicar na vida dele. Não que ele vai sair dali um especialista em leis, nem nós que fomos
formados em direito, a gente não acompanha as evoluções legais, mas com uma consciência de como viver em sociedade, dos regramentos da necessidade e muito mais do que necessidade, da importância de se existirem regras e leis e de não vivermos nessa fase da adolescência, principalmente, onde há uma série de mudanças, de transformações, inclusive de caráter fisiológico, né, dos adolescentes. É um período conturbado, a gente precisa ser sincero. Então, quando a gente tem um papo aberto, um papo legal, a gente traz aquilo, não é um advogado ou um juiz ou um pai ou uma autoridade chegando e falando, você precisa respeitar a lei por isso e por isso. Não, a gente traz os benefícios de se viver em sociedade e o quanto que é importante que a escola seja um ambiente, né, pacífico e que eles compreendam essas regras para viver um treinamento para a sociedade. E Isabela, uma pergunta na sua experiência hoje como presidente do Instituto. Você poderia dar alguns exemplos práticos de transformação, algum caso interessante que você vivenciou, que você saiba de algum professor tenha relatado? Então, o direito na escola é uma formação de cases extraordinários, né, para todos os lados. Eu penso que quando um campo ele é frutífero, quando ele gera impacto, ele gera impacto para todas as pontas. Então, a gente tem casos extraordinários, né, de alunos que ensinaram seus pais sobre direito. Então, a gente tem às vezes, algumas entrevistas no Instagram, do Direito na Escola, né, de pais que cometeram algum tipo de equívoco jurídico, ou trocaram furto por roubo, ou fizeram algum tipo de comentário que foram corrigidos pelos próprios alunos, ou o uso adequado do celular, o respeito aos professores. A gente tem um relato, inclusive uma entrevista para o Jornal Nacional que foi dada, um diretor retratando realmente o impacto disso nos casos de racismo, na extinção do tráfico de drogas dentro da escola e nos casos de violência entre os alunos e entre os professores. Então, no cenário escolar, isso gerou, né, quando a gente passa um tempo, né, dando continuidade no trabalho, é lógico, palestras são legais, são eficientes em muitos pontos, despertam, são sementes que são lançadas. Mas quando há uma continuidade no trabalho, as perspectivas são incríveis e fortes para reduzir, né, a criminalidade na escola e, consequentemente, a criminalidade na sociedade. Para além disso, né, todo o impacto que foi gerado na própria advocacia, na formação de uma nova perspectiva de carreira. Essa é a minha pergunta agora, né, já que você deu o gancho. Como, né, esse é um programa voltado para a área do direito, como integrar, como ser professor no direito nas escolas, qual que é, né, hoje em dia, o que você recomenda, qual é o passo a passo? Então, como a gente falou, para a gente entrar dentro desse cenário de educação tão complexo, tão cheio de situações, a gente precisou se preparar, se profissionalizar. O Lucas teve um sonho, ele se juntou a pessoas que sonhavam e, ao longo do tempo, isso foi sendo lapidado, ganhando grandes parceiros, grandes apoios, né? Então, hoje o direito na escola ele tem algumas frentes de trabalho que fazem ele ser o sucesso que ele é hoje. Então, o Lucas, ele é o presidente nacional, ele faz formações específicas para docentes com competências que exigem, né, para a nossa educação atual, que foi uma das especializações que eu fiz. A gente tem à frente das comissões, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, onde não só advogados, mas estudantes também podem participar como ouvintes. A gente tem palestras ali na UAB e os nossos voluntários vão até as escolas fazerem essas palestras. A gente tem a frente do Instituto, que aí a frente do Instituto é mais para articular com o poder público, de maneira a criar políticas públicas eficientes para a implementação do direito na escola. Então, o meu braço aqui de trabalho no Instituto é mais no sentido de fortalecer a política pública
e essa frente com o ensino superior nas atividades extensionistas e as parcerias, né, de formação docente. Como que a pessoa faz parte hoje do direito na escola? Tem 2 caminhos para começar. Direito na escola comunidade, que é justamente um curso de membros que foi o primeiro curso, na verdade, que o Lucas criou. É lógico, ele foi aprimorado, avançado ao longo dos anos, que são 60 horas de formação falando sobre história da educação. Então, direito na escola comunidade. Mas como a gente teve esse impacto, essa demanda do mercado, esse sucesso tão grande dentro das escolas, das próprias faculdades, criou-se o direito na escola PRO, que são aquelas pessoas que passam por todo o processo de formação, se tornam especialistas em docência jurídica para, de fato, buscarem uma carreira, não só para ensinar nas escolas, com contratos nas escolas. E aí eu deixo claro que a jornada é individual, né? O direito na escola não promete a carreira para ninguém, porque na verdade a gente achou um nicho de trabalho muito interessante que gera impacto social e que tem uma grande demanda, e a gente ensina com o nosso método os caminhos que a gente seguiu. Então, dentro do direito na escola PRO, foram muitos advogados treinados, assim, e a atuação, ela vai desde a escola, passa por curso técnico até o ensino superior. E aí eu sou uma das pessoas que passou por esse processo e hoje sou professora de graduação na Ânima Educação, né? Cada um segue a sua jornada, seja na educação básica, seja no ensino superior. Ok, mas se eu não estou enganado, essa legislação, não sei se ela é uniforme, ela... Primeiro, é necessário que a pessoa seja formada em direito ou que ela seja membro da OAB. É preciso ter uma licenciatura a mais para ser professor numa escola de ensino médio, seja ela pública ou privada. Fala um pouquinho desses requisitos, né? Estou pensando aqui um profissional, um advogado hoje em dia que queira, né, complementar a sua atividade com essa docência nas escolas. Quais são, né, os requisitos? É importante a gente dizer que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela prevê expressamente que para dar aula na educação básica precisa ser professor licenciado. E como eu disse, nós somos formados como bacharéis. Então, por isso houve essa parceria para trazer a licenciatura para os nossos bacharéis. Dentro da grade específica, a gente não consegue hoje estabelecer que seja obrigatoriamente o advogado, né? Até porque ser advogado depende da pessoa passar numa prova de ordem. Licenciatura obrigatório. O que foi dialogado em nível estadual, mas aí, como eu disse, vai se adequar em qualquer estado ou município seguindo as diretrizes nacionais, é que quando for fazer o processo de regulamentação, porque aqui no estado de Minas Gerais está em regulamentação, né? A lei já existe, está em processo de regulamentação. Quando for fazer o processo de contratação, a licenciatura é obrigatória. O bacharelado em direito é a máxima pontuação, porque ele já tem o know-how jurídico, mas a gente pode ter outros complementos que favoreçam a pontuação para essa pessoa, né, concorrer a algum tipo de concurso nesse sentido, e existe também um diálogo para fazer a formação docente dos professores que estão na rede. Quando a gente começou, o grande sonho era que fossem apenas os bacharéis. Mas, quando a gente olha e entende que o direito é para todos e que o educador ele precisa aprender aquilo, também precisa levar aquilo para o seu aluno, a gente entendeu que fortaleceria muito mais que todos os educadores pudessem do que apenas o bacharel em direito. Até porque ele tem outras atividades, é advogado muitas vezes, ou é concursado em outras atividades. Mas o cenário hoje é esse, de regulamentação de um processo de contratação de professores. Mas um bacharel em direito hoje, né, que é o grosso, né, do público-alvo aí, né, que
seriam professores nas escolas. Ele, então, precisa complementar com uma licenciatura. Essa licenciatura, então, hoje duraria cerca de 1 ano, 2 anos. Como que seria para ele se tornar professor na escola? A gente teve um desenvolvimento aí de um produto com a Anima Educação de licenciatura para bacharéis, que era direcionada a ciências sociais, letras, história. Porém, esse ano, exatamente em março, o MEC trouxe uma nova regulamentação e novas regras para a licenciatura no Brasil. Então, nesse ponto, nós estamos readequando a licenciatura. A última formação que a gente fez foram 12 meses para o bacharel se tornar E nessa licenciado. e nesse novo modelo? Nesse novo modelo, nós precisamos inserir uma grade, uma carga horária presencial. Okay. O MEC não aceita mais a licenciatura a partir da promulgação aí do regulamento. Ele não aceita mais as licenciaturas 100% online. Então, a gente agora está nesse processo de construção de uma nova licenciatura que atenda às exigências do MEC para continuar nosso processo de formação, sempre evoluindo, né? Sempre nessa busca. Eu acho que a outra pergunta que eu ia fazer, acho que você acabou matando aqui já, que era como que os alunos podem aplicar os conceitos que foram ensinados, vão ser ensinados na vida, no dia a dia, na vida mesmo. E acho que você falou que é num contrato, igual você deu o exemplo do menino que joga, um jogador. E aí você vê que realmente são conceitos que podem ser aplicados no dia a dia e que é muito legal esse projeto. Mas eu gostaria de saber, assim, acho que sua opinião, sua visão. O que é necessário hoje para implantar a obrigação nas escolas de ter o direito na escola na grade? Isso eu complemento. Tem uma mobilização? Como é que é? Assim, eu vejo que o direito na escola arregaça as mangas, né? O que nós aqui, como profissionais do direito, aqui os alunos da graduação, nós professores, podemos fazer aí para essa causa que a gente acredita que é muito importante? Sim. Nós sabemos que para trabalhar em uma política de educação tão relevante são muitos esforços e a gente precisa de várias frentes, né? A gente veio se fortalecendo enquanto programa durante os últimos anos, né? Trazendo pessoas que tivessem a capacidade de fortalecer instituições fortes como a Milton Campos, que é referência em direito no Brasil. Então, é um desafio. Eu posso dizer, nós já estivemos no MEC, né, mais de uma vez. A gente está sempre dialogando com secretários de educação. Nós temos mudança de governo, tudo muito enviesado politicamente, então a gente quebra objeções, encara os desafios sempre com perseverança e com a consciência de que realmente gera impacto. Então, o que hoje o direito na escola tem feito, além de vestir a camisa, além de mostrar, né, nada mais eficiente do que você mostrar os resultados daquilo que você faz e ganhar novos espaços, novas escolas. Então, o trabalho foi feito de formiguinha. A tentativa, né, de ter uma força mais direcionada do MEC fica diluída na quantidade de burocracias que são colocadas e de um orçamento, né? Tudo que mexe dentro do orçamento, né, da educação, do orçamento dos municípios, dos estados, são várias as barreiras, não só da educação. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que sentar em uma mesa e você dizer para ela que aquilo gera impacto, que aquilo é importante, ela vai concordar. Só que quem está com a caneta na mão, quem está à frente da gestão da educação, quem está direcionando o orçamento da educação, ele está olhando para todas as situações da educação em um cenário nacional. A gente está falando aqui de direito e cidadania
E tem escolas que os alunos pegam canoa, né, Sim. em um Brasil diverso, em um Brasil com um território tão abrangente, alunos que pegam canoa e andam quilômetros para poder aprender o básico de matemática e de português. Então, os desafios são grandes e a gente sabe disso, mas nós perseveramos com relação a isso e não desistiremos até que seja realmente uma matéria obrigatória, porque a gente sabe de fato da importância. E o que eu vejo enquanto instituição é o que está sendo feito mesmo, como aconteceu na minha pesquisa, né, de mestrado, agora aqui não só como professora, mas como antes de ser professora, sou aluna, né, também aqui da Milton Campus. Esses investimentos em pesquisas nessa área, no impacto, a visibilidade, o engajamento dos alunos nas práticas extensionistas, e todo esse know-how, né, toda essa força institucional de uma grande instituição, a maior instituição de qualidade, né, de ensino superior do Brasil, né, a Milton Campus sendo aí do ecossistema Ânima de educação que está em todo o Brasil, né, com essa possibilidade de expansão, eu entendo que o apoio é esse, é a gente defender desde a nossa grade do direito, o desenvolvimento também dos nossos alunos na prática extensionista, até para que os nossos alunos não só desenvolvam essas competências que são tão relevantes, sim, né? A gente não está desenvolvendo só conhecimento de educação, a gente está integrando o nosso aluno à sociedade em que ele vive, a gente está transformando o nosso aluno do direito em um agente de transformação social. A gente está despertando nele a capacidade de mudar a realidade do país que ele vive de forma prática. Então, eu acredito que esse trabalho no curso de Direito e em outros cursos também, né, com outras frentes educacionais no sentido de ajudar na profissionalização, né? A gente tem impacto no digital, a gente tem impacto em todas as áreas, então toda ajuda, todo suporte é bem-vindo, né? Nas graduações, nas práticas extensionistas, nos desenvolvimentos de trabalhos de inovação, o próprio mestrado, como, né, tenho tido aqui o apoio do professor Rubião, que inclusive é meu orientador na minha pesquisa de mestrado. Então, todo esse suporte do ensino superior, ele é fundamental para a gente mostrar a nossa solidez e a nossa força e o nosso profissionalismo naquilo que a gente está buscando. Ok, Isabela, para encerrar, né, o objetivo nosso aqui é trabalhar a pesquisa jurídica. Eu queria que você falasse um pouco mais do seu projeto, os desafios que você está encontrando, você ainda está no processo de redação, né, qual que é o seu objetivo principal, o tema da sua pesquisa, aonde que você acha que você pode chegar com ela, o impacto dela. Fala um pouquinho da sua percepção como pesquisadora de um programa de estrito senso no Brasil hoje. Bom, a primeira responsabilidade é ser uma pesquisadora num programa de estrito senso. Já vem um peso, né? Principalmente quando você tem um orientador, um grande pesquisador como o professor Rubião, né? Eu sou uma pessoa muito, muito prática no sentido de ser uma pessoa de execução. Então, o primeiro desafio foi realmente modelar a Isabela pesquisadora para uma pauta que ela já vive na sua essência. Porque o pesquisador, né, a pesquisa, e é um dos desafios na pesquisa hoje no Brasil, de não ser contaminada, né, muitas vezes enviesadas politicamente ou por ideologias, de ser uma pesquisa fidedigna, de seguir realmente os regramentos, sendo que o meu tema da minha pesquisa é justamente algo que eu vivo no meu dia a dia e que eu já acredito, que é a inserção do direito na escola como matéria obrigatória, justamente para impactar na formação cidadã. Então, nós ainda estamos definindo o título, né? Já terminei os créditos do mestrado, agora estou focada aqui na escrita da dissertação, estamos definindo o escopo, a pergunta-problema já está posta aí, né? Como que isso acontece na sociedade, é evidente, basta sair na rua que a gente entende o porquê que o direito é importante nas escolas, mas o
como, né? E esse desenvolvimento é o grande desafio. Então, ser uma pesquisa legítima, ser uma pesquisa que traz os aspectos filosóficos e sociológicos que introduzem a nossa educação, as influências da educação, né? Porque a gente tem as influências da educação das fábricas, né? Como que foi construído o nosso processo educacional aqui no Brasil. Então, entender esse histórico da formação das nossas influências educacionais e de buscar os principais autores sérios sobre a temática, trazer aqui com clareza na minha dissertação também as políticas existentes, porque, como eu falei, o arcabouço jurídico ele existe. O grande problema é que ele não é efetivo, não é materializado, e isso a gente não precisa terminar a pesquisa para saber. Isso também é um problema da pesquisa, porque a gente já sabe que, de fato, isso é um problema que está materializado na sociedade, mas a gente precisa analisar de maneira imparcial aqui. Como foi criado o Plano Nacional de Direitos Humanos, a nossa BNCC, como que ela coloca de maneira transversal o ensino do direito, a capacidade dos educadores de envolverem a matemática com o direito, a história com o direito, sendo que muitas vezes o aluno chega na escola só para se alimentar. Então, a gente não está falando só de ensinar, a gente está falando de uma realidade da educação. Então, o desafio da pesquisa de trazer isso que existe dentro do escopo educacional, das legislações específicas, né? Nós temos legislação hoje que obriga o ensino ao combate da violência contra a mulher, ensinar a Lei Maria da Penha, educação para o trânsito. Nós temos uma série de possibilidades legais que vão ser demonstradas aí nesse trabalho, e o desfecho que será construído aí com o levantamento de dados, de informação, das próprias legislações, associando ao caso do direito na escola, tudo que a gente conversou aqui, né? Contando um pouco do histórico do direito na escola, de como ele surgiu, como ele se desenvolveu e esse processo de profissionalização. E finalizando, assim, trazendo uma perspectiva mais inovadora, né? A minha grande preocupação enquanto pesquisadora é olhar para o futuro da educação, é olhar para onde a instituição de ensino que está aqui me apoiando, né, enquanto pesquisadora, e o próprio ecossistema Ânima de Educação, para onde que eles estão caminhando. E aí, dentro desse viés do direito na escola com o ecossistema Ânima, trazer essa realidade da prática extensionista também, dentro do caso do direito na escola, e conceitos que estão muito em voga, né, que são cidades educadoras, cidades sustentáveis e tecnológicas. Então, o contexto da minha pesquisa é esse, é olhar para a educação de uma forma, né, global, trazer ali a perspectiva do direito e trazer o caso do direito na escola, trazendo alguma inovação para a educação a partir dela. E é muito legal, igual você mesmo falou, como que o direito ele junta com as outras matérias, né? Como matemática, geografia. Isso é muito bacana. A gente vê que tem muita relação mesmo. O direito está em tudo, né? Sim. Desde o primeiro momento, né, da concepção, o direito está em todos os momentos da nossa vida. Se você acorda, abre os seus olhos, ali está o direito, né? Então, é impossível, é indivisível. Tudo que a gente for viver, esse momento aqui que a gente está vivendo agora, gravando, por exemplo, a gente tem direitos envolvidos, né? Direitos autorais, direitos de imagem. O direito está em tudo, em todo lugar que você olhar, o direito está. Então, essa reflexão que a gente quer trazer para a sociedade, para que a sociedade aprenda verdadeiramente que o direito não é para poucos, não é para os operadores do direito ou para pessoas destacadas de determinada casta social. O direito está na sociedade, ele é para a sociedade e ele precisa acessar a todos para existir de fato, apesar que pode parecer uma utopia, né? Uma extinção das desigualdades, acredito, né? É complicado, mas pelo menos minimizar, né,
as desigualdades existentes e fazer com que todas as pessoas se sintam pertencentes à sociedade e responsáveis por ela. Muito obrigado, Isabela. Para concluir, né, remeto aqui à célebre frase do Oscar Wilde: o progresso é a realização de utopias, continue sonhando. Muito obrigado, então, Isabela, Marina, pela presença. Esse foi o primeiro episódio do nosso podcast Milton Campos, Pesquisa em Pauta Milton Campos, um podcast do programa de mestrado de Direito nas Relações Econômicas e Sociais da Milton Campos, cujo objetivo é trazer discentes do mestrado, no caso hoje foi a Isabela, falando do direito da escola, e discentes da graduação, para fazer essa interação e democratizar a ciência jurídica, disponibilizando esse conteúdo nas nossas redes. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada, Valeu, gente. Obrigada, Isabela.